Você trabalha, você se esforça, acorda cedo, fica até tarde, faz tudo o que mandam. E mesmo assim, a prosperidade nunca chega até você. Enquanto outras pessoas, às vezes com menos experiência, menos talento, menos dedicação que você, parecem atrair oportunidades como ímãs. E você fica se perguntando: o que está errado comigo? A resposta vai chocar você. Porque o problema não é falta de esforço. Não é falta de competência. Não é nem mesmo falta de oportunidades. O problema são correntes energéticas invisíveis que você carrega sem saber. Bloqueios emocionais tão sutis que passam despercebidos, mas tão poderosos que conseguem bloquear toda a sua prosperidade. Kathryn Kuhlman descobriu isso da pior forma possível. Ela era assessora financeira. Ajudava dezenas de pessoas a enriquecerem. Conhecia cada estratégia, cada investimento, cada movimento do mercado. Mas sua própria conta bancária permanecia sempre no mesmo lugar. Por 15 anos. Kathryn viveu essa contradição dolorosa. Ensinava prosperidade, mas não conseguia prosperar. Via seus clientes alcançarem resultados extraordinários, usando suas orientações, enquanto ela mesma permanecia financeiramente estagnada. Até que uma madrugada, algo mudou. Kathryn estava revisando o caso de uma pessoa que havia multiplicado sua renda por 10 em 6 meses. Mesmo caso, mesma estratégia, mesma dedicação que ela aplicava na própria vida. Mas resultados completamente opostos. Foi ali que ela percebeu. Não era uma questão de conhecimento. Era uma questão de energia. Existe algo que bloqueia nossa abundância de forma invisível. Como um vírus silencioso que infecta nossos resultados. E Kathryn havia encontrado não apenas a origem desses bloqueios, mas também a cura. Ela testou em si mesma primeiro, em 5 dias. Usando uma técnica específica que você vai conhecer. Quebrou correntes que aprendiam há décadas. No 6º dia, recebeu 3 propostas de trabalho. No 10º dia, fechou o maior contrato da sua carreira. Mas aqui está o que mais importa para você. Kathryn Kuhlman descobriu que existem apenas 7 tipos de bloqueios emocionais que impedem a prosperidade. 7. Não mais que isso. E cada pessoa carrega, no máximo, 2 ou 3 desses bloqueios. Isso significa que você não precisa de anos de terapia, não precisa de mudanças radicais de vida. Você precisa identificar qual é o seu bloqueio específico e aplicar a correção certa. Em 5 dias. Parece simples demais? Eu entendo seu ceticismo. Eu também duvidei quando ouvi pela primeira vez. Até conhecer Maria. Maria trabalhava como gerente de vendas há 8 anos na mesma empresa. Competente, dedicada. Sempre batia as metas, mas nunca era promovida. Nunca recebia aumentos significativos. Parecia que uma barreira invisível a impedia de subir de nível. Kathryn Kuhlman identificou o bloqueio de Maria em uma única conversa. Era o que ela chama de programação ancestral. Maria carregava, sem saber, a crença profunda de que pessoas da sua família não foram feitas para ter muito dinheiro. Essa crença estava gravada tão fundo no seu inconsciente que sabotava todos os seus esforços de crescimento profissional. Como um programa invisível rodando em segundo plano, impedindo qualquer resultado que contradissesse essa programação. O processo de cura durou 5 dias. No primeiro dia, Maria identificou a origem dessa crença. No segundo, começou a desativar a programação antiga. No terceiro, plantou uma nova programação de merecimento. No quarto, ancrou essa nova crença com ações práticas. No quinto, selou a transformação energética.
3 semanas depois, Maria foi promovida. 2 meses depois, recebeu uma proposta para ser diretora em outra empresa, com salário 3 vezes maior. Coincidência? Vamos ver o caso de Roberto. Roberto era empreendedor há 10 anos. Já havia aberto 5 negócios diferentes. Todos começavam bem, cresciam até certo ponto, e depois estagnavam ou quebravam. Sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo resultado frustrante. Katherine Kuhlman descobriu que Roberto carregava o padrão de autossabotagem, inconscientemente. Ele sabotava seus próprios negócios sempre que começavam a prosperar de verdade. Como se uma voz interior dissesse: "Isso é bom demais para durar." O processo de Roberto foi diferente do de Maria, porque cada bloqueio tem sua correção específica. No caso dele, o foco foi quebrar o padrão de autossabotagem e criar um novo padrão comportamental de abundância sustentável. Resultado? O 6º negócio de Roberto não apenas prosperou, mas se tornou líder no seu segmento em menos de 1 ano. Agora você pode estar se perguntando: qual é o meu bloqueio específico? Essa é exatamente a pergunta certa. Porque existe uma avaliação simples que Katherine Kuhlman desenvolveu para identificar qual dos 7 bloqueios está impedindo sua prosperidade. Observe seus padrões dos últimos 5 anos. As respostas estão todas ali, escondidas na repetição dos seus resultados. Se você trabalha muito, mas nunca é reconhecido adequadamente, provavelmente carrega a programação ancestral, como Maria. Se você começa projetos que prometem muito, mas sempre encontra obstáculos inexplicáveis no meio do caminho, pode ser o padrão de autossabotagem, como Roberto. Se você tem boas ideias, competência, networking, mas as oportunidades grandes sempre vão para outras pessoas. Talvez seja o bloqueio da invisibilidade energética. Se você ganha dinheiro, mas ele sempre escorre pelas mãos, nunca consegue juntar uma reserva sólida, pode indicar o bloqueio do vaso furado. Se você evita, inconscientemente, situações que poderiam gerar mais dinheiro, sente desconforto com negociações ou preços altos, talvez seja a resistência à riqueza. Se você trabalha em área que ama, é competente, mas parece que sua área não dá dinheiro. Pode ser o bloqueio da vocação limitante. Se você tem tudo para prosperar, mas sempre aparece uma crise, uma emergência, algo que consome seus recursos bem quando ia decolar. Provavelmente é o bloqueio do sabotador oculto. Reconheceu algum padrão? A maioria das pessoas carrega 2 ou 3 desses bloqueios simultaneamente. É por isso que a correção precisa ser específica e sequencial. Não adianta aplicar o ritual errado para o bloqueio errado. Katherine Kuhlman descobriu isso testando centenas de casos. Cada bloqueio responde a uma frequência energética diferente. Cada correção precisa seguir uma sequência específica de 5 dias. Mas há algo que ela descobriu que mudou tudo. Os bloqueios não são aleatórios. Eles seguem padrões familiares, padrões geracionais, padrões que você herdou sem saber, como programações que passam de pai para filho, de mãe para filha, através de séculos. Sua bisavó pode nunca ter tido dinheiro. Seu bisavô pode ter perdido tudo em uma crise. Seus pais podem ter desenvolvido uma relação complicada com prosperidade. E você carrega essas programações como se fossem suas. O mais impressionante é que você nem precisa saber toda a sua história familiar. Os bloqueios se revelam através dos seus padrões atuais, através da forma como você se relaciona com o dinheiro, trabalho, sucesso, reconhecimento. É como se seu inconsciente fosse um arquivo vivo. De todas as crenças sobre prosperidade que sua família carregou durante gerações,
E aqui está a boa notícia. Você pode reescrever esse arquivo em 5 dias. O método que Kathryn Kuhlman desenvolveu não é complicado. Não exige conhecimentos esotéricos profundos. Não precisa de materiais caros ou rituais longos. É um processo simples, mas preciso. Cada dia tem um foco específico. Cada etapa prepara a próxima. Como uma cirurgia energética que remove exatamente aquilo que bloqueia sua prosperidade. Dia 1. Identificação precisa do seu bloqueio principal. Dia 2. Localização da origem familiar ou ancestral. Dia 3. Desativação da programação limitante. Dia 4. Instalação da nova programação de prosperidade. Dia 5. Ancoragem e ativação da transformação. Simples assim. Mas existe um detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora. Um erro que pode invalidar todo o processo. O timing. Kathryn Kuhlman descobriu que existe uma janela energética específica para quebrar cada tipo de bloqueio. Se você tentar fazer o ritual no momento errado, pode não funcionar. Ou pior, pode criar resistência energética. É como tomar o remédio certo na dosagem errada. Pode não curar, pode até piorar. Por isso, antes de ensinar o método completo, Kathryn Kuhlman sempre faz uma análise energética da pessoa, para identificar não apenas qual é o bloqueio, mas qual é o momento ideal para corrigi-lo. Algumas pessoas estão prontas agora, outras precisam esperar a lua nova, outras precisam fazer uma preparação energética antes. E tem mais um detalhe que pode te surpreender. Nem sempre o bloqueio mais óbvio é o bloqueio principal. Tomás pensava que seu problema era falta de oportunidades. Trabalhava como designer gráfico, competente, criativo, mas sempre pegava projetos pequenos, clientes que pagavam pouco. Quando Kathryn Kuhlman analisou o caso dele, descobriu algo surpreendente. O bloqueio principal de Tomás não era falta de oportunidades. Era medo inconsciente do sucesso. No fundo, Tomás tinha pavor de ficar famoso, de ter muitos clientes, de não dar conta da demanda. Então, inconscientemente, se sabotava sempre que aparecia uma oportunidade grande. O ritual dele foi focado em quebrar o medo do sucesso e instalar confiança na própria capacidade. Em 5 dias, mudou uma programação que o limitava há anos. Resultado? Tomás hoje é um dos designers mais procurados da sua cidade. Tem lista de espera e trabalha com clientes que pagam 10 vezes mais que os antigos. A transformação foi tão rápida que até ele ficou surpreso. Mas aqui está o que você precisa entender. A velocidade da transformação não é coincidência. É física quântica aplicada. Quando você remove um bloqueio energético, não há resistência gradual. É como tirar uma rolha de uma garrafa. A pressão acumulada se libera de uma vez. Por isso, os resultados aparecem tão rápido. Por isso, 5 dias são suficientes. Sua prosperidade está represada há anos, esperando que você remova o bloqueio que a impede de fluir. E quando isso acontece, é como abrir as comportas de uma represa. Tudo que estava acumulado se libera de uma vez. Todos os contatos que poderiam ter te ajudado, mas não apareceram. Todas as oportunidades que passaram por você, mas não te viram. Todo o reconhecimento que você merecia, mas não recebeu. Toda a abundância que era sua por direito, mas foi bloqueada. Tudo isso volta para você quando o bloqueio é removido. Como um ímã que volta a funcionar depois que você remove a interferência. Kathryn Kuhlman viu isso acontecer centenas de vezes. Pessoas que passaram anos estagnadas e, em poucas semanas após o ritual, receberam múltiplas oportunidades, simultaneamente.
É como se o universo tivesse uma dívida energética com elas e decidisse pagar tudo de uma vez. Por isso, é importante estar preparado para receber. Porque quando o bloqueio se quebra, a prosperidade não vem aos poucos. Ela vem como uma onda. E muitas pessoas, acostumadas com escassez, ficam assustadas com a abundância repentina. Algumas até rejeitam as oportunidades porque parecem boas demais para ser verdade. É a síndrome do pobre que ganha na loteria e não sabe o que fazer com o dinheiro. Por isso, parte do ritual inclui preparar sua mentalidade para receber prosperidade, para que você não sabote as oportunidades quando elas começarem a aparecer. Isso é fundamental. De nada adianta quebrar o bloqueio se você não estiver preparado energeticamente para sustentar o novo nível de abundância. Kathryn Kuhlman aprendeu isso com casos como o de Sandra. Sandra quebrou seu bloqueio principal em 5 dias. Na segunda semana, recebeu uma proposta para triplicar o salário em outra empresa. Na terceira semana, um cliente ofereceu um projeto freelance que pagaria o equivalente a 6 meses do salário atual. Sandra ficou em pânico. Não conseguia acreditar que merecia tudo aquilo. Começou a questionar se não era armadilha, se não ia dar errado, se não era responsabilidade demais. E rejeitou as 2 oportunidades. Uma semana depois, ligou para Kathryn Kuhlman, desesperada. Percebeu que havia sabotado a própria transformação por medo da abundância. Foi preciso fazer um ritual complementar. Não para quebrar bloqueio, mas para expandir a capacidade de receber prosperidade. 2 semanas depois, Sandra recebeu uma proposta ainda melhor. E dessa vez, estava preparada para aceitar. Hoje, 3 anos depois, Sandra tem uma empresa própria. Fatura mais em 1 mês do que faturava em 1 ano no emprego antigo. A diferença é que ela aprendeu não apenas a quebrar bloqueios, mas também a sustentar prosperidade. E esse é o segredo que poucos conhecem. Quebrar o bloqueio é só o primeiro passo. O segundo passo é expandir sua capacidade energética de receber e manter a abundância. O terceiro passo é ancorar essa nova realidade para que se torne permanente. É um processo completo. Uma transformação de 5 dias que muda toda a sua relação com prosperidade. Para sempre. Porque quando você quebra um bloqueio energético da forma correta, ele não volta. É como uma cura definitiva, uma liberação permanente, um novo patamar de existência que se torna seu novo normal. E aqui está algo que vai te surpreender sobre o método de Kathryn Kuhlman. Ele não funciona apenas para dinheiro. Os mesmos bloqueios que impedem prosperidade financeira também bloqueiam prosperidade em relacionamentos, saúde, reconhecimento profissional, realização pessoal. É como se existisse um interruptor energético que, quando desligado, bloqueia todos os tipos de abundância simultaneamente. Carla descobriu isso por acaso. Ela fez o ritual, focando apenas na questão financeira. Queria sair das dívidas, conseguir um emprego melhor. Tinha o bloqueio do vaso furado. Ganhava dinheiro, mas ele sempre escorria para emergências, concertos, imprevistos. Durante o ritual de 5 dias, ela quebrou esse bloqueio específico. Resultado esperado: maior controle financeiro. Resultado real: em 2 semanas, não apenas conseguiu o emprego dos sonhos, como também conheceu o homem que se tornou seu marido. Perdeu 10 quilos sem fazer dieta. E a relação com a família se transformou completamente. Como se quebrar um bloqueio financeiro tivesse desbloqueado toda a sua vida. Kathryn Kuhlman ficou intrigada com casos como esse. Começou a pesquisar e descobriu algo revolucionário. Os bloqueios energéticos não são específicos para uma área da vida. Eles são sistêmicos.
como um vírus que infecta todo o sistema operacional. Quando você carrega o bloqueio do merecimento, ele não impede apenas que você ganhe o dinheiro que merece. Impede que você receba o amor que merece, o reconhecimento que merece, a saúde que merece. Quando você quebra esse bloqueio, toda a sua realidade se reorganiza. É física quântica pura. Você muda sua frequência energética e tudo que vibra nessa nova frequência é atraído para a sua vida. Por isso, o método funciona tão rápido e de forma tão abrangente. Mas agora vamos ao que realmente importa. Como aplicar o ritual de 5 dias na prática. Primeiro, você precisa identificar com precisão qual é o seu bloqueio principal. Kathryn Kuhlman desenvolveu um teste simples. São 7 perguntas que revelam instantaneamente qual bloqueio está dominando sua vida. Pergunta 1. Nos últimos 5 anos, quantas oportunidades reais de crescimento profissional você rejeitou ou deixou passar por medo, insegurança ou porque não era o momento certo? Se a resposta foi mais de 3, provavelmente você carrega o bloqueio da rejeição à riqueza. Pergunta 2. Você trabalha em uma área que ama, tem competência, mas sempre ouve que essa área não dá dinheiro, ou sente que precisa escolher entre paixão e prosperidade? Resposta sim indica bloqueio da vocação limitante. Pergunta 3. Você já iniciou projetos promissores que começaram bem, mas sempre encontraram obstáculos inexplicáveis, ou você perdeu a motivação na metade do caminho? Padrão recorrente aponta para bloqueio da abundância interrompida. Pergunta 4. As pessoas reconhecem sua competência, mas você sente que é sempre ignorado para promoções, oportunidades grandes ou reconhecimentos importantes. Esse é o sinal clássico do bloqueio da invisibilidade energética. Pergunta 5. Você consegue ganhar dinheiro, às vezes até valores significativos, mas ele sempre desaparece rapidamente em gastos inesperados, emergências ou investimentos que não dão retorno. Padrão típico do bloqueio do vaso furado. Pergunta 6. No fundo, você sente desconforto quando pensa em ter muito dinheiro, como se fosse algo que não combina com você ou que poderia mudar você de forma negativa? Indica bloqueio do merecimento ancestral. Pergunta 7. Toda vez que sua vida está indo muito bem, aparece uma crise, um problema familiar, uma emergência que consome todos os seus recursos e volta tudo ao ponto inicial? Esse é o bloqueio do sabotador oculto. A maioria das pessoas identifica imediatamente qual pergunta ressoa mais com sua história. Esse é seu bloqueio principal. Agora, para cada bloqueio, existe um ritual específico de 5 dias. Vou ensinar o ritual completo para o bloqueio mais comum. O bloqueio do merecimento ancestral. Se esse não for o seu, não se preocupe. Os princípios são similares, apenas as práticas específicas mudam. Ritual para bloqueio do merecimento ancestral. Dia 1. Identificação da origem. Acorde 10 minutos mais cedo que o normal. Sente-se em silêncio e pergunte ao seu inconsciente: de quem herdei a crença de que não mereço prosperidade? Não force uma resposta. Apenas observe que pensamentos, imagens ou sensações aparecem. Pode ser um avô que perdeu tudo na crise. Uma mãe que sempre falava que dinheiro não traz felicidade. Um pai que trabalhava muito e ganhava pouco. Anote tudo o que vier, sem julgar. À noite antes de dormir, agradeça a essa pessoa por ter feito o melhor que podia com o conhecimento que tinha. E declare: eu honro sua história, mas escolho escrever uma nova história. Dia 2. Desativação da programação. Durante todo o dia, sempre que captar um pensamento limitante sobre dinheiro, trabalho ou merecimento,
Pare e diga mentalmente: essa não é minha crença. Eu escolho uma nova programação. Faça isso quantas vezes for necessário. Pode ser 10 vezes, pode ser 100 vezes. O importante é interromper o padrão automático de pensamento limitante. À noite, escreva em um papel todas as crenças limitantes que você identificou durante o dia. Em seguida, queime o papel dizendo: eu libero essas crenças que não me servem mais. Dia 3. Instalação da nova programação. Crie 3 afirmações poderosas sobre merecimento e repita 50 vezes cada uma ao acordar e 50 vezes antes de dormir. Exemplos: eu mereço prosperidade abundante em todas as áreas da minha vida. Minha prosperidade é uma bênção para mim e para todos ao meu redor. Quanto mais eu prospero, mais posso contribuir com o mundo. Importante: sinta as palavras, não apenas as repita mecanicamente. Dia 4. Ancoragem. Através da ação. Faça algo concreto que represente sua nova programação de merecimento. Pode ser negociar um aumento. Pode ser aumentar o preço do seu serviço. Pode ser se inscrever para uma vaga melhor. Pode ser investir em um curso que sempre quis fazer. O importante é que seja uma ação real, não apenas mental. Dia 5. Ativação e selamento. Escreva uma carta de gratidão para seu eu do futuro, que já vive em prosperidade. Descreva como é sua vida abundante, como você se sente, o que mudou. Leia a carta em voz alta como se fosse uma realidade presente. Termine declarando: eu ativo agora essa nova realidade. Que assim seja. Guarde a carta em local especial. Ela é seu lembrete de que a transformação já aconteceu no nível energético. Parece simples? É porque realmente é. A complexidade não está no método. Está em aplicar o método certo para o bloqueio certo no timing certo. Cada um dos 7 bloqueios tem variações específicas no ritual. Para o bloqueio da abundância interrompida, o foco é quebrar padrões de autossabotagem. Para o bloqueio da invisibilidade energética, o foco é amplificar presença e reconhecimento. Para o bloqueio do vaso furado, o foco é criar estruturas energéticas de retenção. Mas todos seguem a mesma sequência: identificação, desativação, instalação, ancoragem, ativação. E todos produzem resultados visíveis entre o 10º e 21º dia, após o ritual. Atenção para os sinais de que a transformação está funcionando. Primeiro sinal: mudança nos seus sonhos. Você começa a sonhar com situações de abundância, sucesso, reconhecimento. Sonhos vibrantes, cheios de vida, repletos de possibilidades. Segundo sinal: as sincronicidades aumentam. Você encontra as pessoas certas na hora certa. Recebe informações valiosas, por acaso. Oportunidades aparecem sem você procurar. Coincidências que parecem milagres. Sinais do universo conspirando a seu favor. Terceiro sinal: mudança na sua postura corporal. Você se sente mais confiante. Caminha diferente. Fala com mais autoridade. Sua energia se transforma. Uma aura de poder e determinação. Quarto sinal: outras pessoas começam a te ver diferente. Comentários sobre sua mudança de energia. Convites inesperados. Maior procura pelos seus serviços. As pessoas percebem algo diferente em você. Uma luz, uma força, um magnetismo irresistível. Quinto sinal: oportunidades concretas começam a aparecer. Propostas de trabalho, ideias de negócio, chances de crescimento que não existiam antes. As portas se abrem, o caminho fica claro. O universo te acolhe. Quando todos esses sinais estão presentes, você sabe que o bloqueio foi quebrado com sucesso. É um momento de grande celebração.
de gratidão profunda. Mas existe uma fase crítica que muitas pessoas ignoram. Os primeiros 30 dias após o ritual. É o período de estabilização energética. Um período delicado, que exige atenção. Nesse período, seu inconsciente pode tentar voltar aos padrões antigos, como um elástico que quer retomar a forma original. A resistência pode surgir, mas você precisa perseverar. É fundamental manter a nova programação ativa através de práticas diárias simples. 5 minutos de manhã reforçando as afirmações. Afirmações poderosas que ressoam na sua alma. 5 minutos à noite visualizando sua nova realidade. Criando imagens vívidas, sentindo a riqueza, a abundância, a alegria. Uma ação semanal que confirme sua nova identidade próspera. Um ato concreto que fortaleça sua nova crença. Depois de 30 dias, a nova programação fica consolidada. Torna-se sua nova natureza. Você se torna um ímã de prosperidade. E aqui está o que poucos sabem. Uma vez consolidada, a transformação se torna contagiosa. Sua família percebe mudanças inexplicáveis na própria situação financeira. Seus amigos começam a prosperar mais. Até seus colegas de trabalho relatam melhores resultados. É como se você se tornasse um ímã de prosperidade que beneficia todos ao seu redor. Um efeito dominó. Uma onda de abundância. Kathryn Kuhlman documenta esse fenômeno há anos. Chama de efeito cascata da abundância. Quando uma pessoa quebra seus bloqueios energéticos, cria uma onda de prosperidade no seu círculo social. É física quântica aplicada. Você muda sua frequência vibratória e influencia o campo energético coletivo. Você se torna um canal de bênçãos. Marcos viveu isso na prática. Depois de quebrar o bloqueio da invisibilidade energética, não apenas foi promovido na empresa, como toda a sua equipe começou a receber reconhecimento. Seu irmão, que há anos tentava vender um apartamento, conseguiu vendê-lo na semana seguinte ao ritual de Marcos. Sua mãe, aposentada há 10 anos, recebeu uma proposta para dar consultoria na área dela. Como se a prosperidade de Marcos tivesse ativado a prosperidade de todos ao redor. Uma demonstração poderosa da interconexão. Isso não é coincidência. É consequência natural de elevar sua frequência energética. Você se torna um catalisador de abundância. E quanto mais pessoas aplicam o método, mais forte fica o campo energético coletivo de prosperidade. Uma força amplificada. Um movimento coletivo. É por isso que os resultados estão ficando cada vez mais rápidos. As primeiras pessoas que Kathryn Kuhlman ensinou levavam 3 semanas para ver mudanças concretas. Hoje, com centenas de pessoas aplicando o método simultaneamente, os resultados aparecem em 1 semana ou menos. É como uma rede energética que se fortalece a cada nova conexão. Uma teia de luz. Um campo de energia positiva. E você pode fazer parte dessa rede. Pode ser uma das pessoas que não apenas transforma a própria vida, mas contribui para elevar a frequência energética coletiva. Pode ser um agente de prosperidade no mundo. Mas existe uma janela específica para essa transformação. Kathryn Kuhlman descobriu que o método funciona melhor quando aplicado em ciclos lunares específicos. A lua nova é ideal para plantar novas sementes de prosperidade. A lua crescente amplifica a energia de crescimento. A lua cheia consolida as transformações. A lua minguante limpa os bloqueios mais profundos. E estamos em uma fase lunar extremamente favorável para quebrar bloqueios energéticos. Os próximos 15 dias representam uma janela única de oportunidade. Depois disso, você precisará esperar o próximo ciclo ideal, que acontece apenas a cada 3 meses. Por isso, se você identificou o seu bloqueio principal, se reconheceu
os padrões limitantes na sua vida. Se está pronto para uma transformação real, esse é o momento de agir. Não é coincidência que você chegou até aqui exatamente agora. Não é coincidência que descobriu essa informação justo nesta fase lunar. Não é coincidência que todos os casos que você ouviu ressoaram com sua história. O universo está conspirando a seu favor. Sua alma está pronta para a próxima etapa de evolução. Sua prosperidade está esperando que você remova os últimos obstáculos. E você tem nas mãos todas as ferramentas necessárias para fazer essa transformação acontecer. Em 5 dias, de forma definitiva, para sempre. Lembre-se das palavras de Kathryn Kuhlman. Não somos vítimas das circunstâncias. Somos criadores da nossa realidade. E quando assumimos esse poder, toda a nossa vida se transforma. Ela descobriu isso depois de décadas de luta contra bloqueios invisíveis. Você pode descobrir isso nos próximos 5 dias. A única pergunta que resta é: você está pronto para quebrar as correntes que prendem sua prosperidade? Ou vai esperar mais 5, 10, 15 anos para tomar essa decisão? Porque o tempo passa igual para todos. Mas a prosperidade só chega para quem remove os bloqueios que a impedem de fluir. Sua família geracional pode ter carregado esses bloqueios por décadas. Mas isso termina com você. Agora. Neste momento. Com sua decisão de aplicar o que aprendeu, de quebrar o ciclo de limitação, de assumir seu direito natural à abundância e de se tornar o ancestral próspero que as próximas gerações da sua família vão agradecer. Porque quando você quebra um bloqueio energético, não transforma apenas sua vida, transforma a vida de todos que virão depois de você. Seus filhos nascerão livres desses bloqueios. Seus netos herdarão uma programação de abundância. Sua linhagem familiar mudará para sempre. Essa é a verdadeira dimensão da transformação que você pode iniciar nos próximos 5 dias. Não é apenas sobre você ganhar mais dinheiro. É sobre você curar padrões ancestrais de escassez. É sobre você ser o ponto de virada na história energética da sua família. É sobre você se tornar a ponte entre um passado limitado e um futuro abundante. E tudo começa com uma decisão. A decisão de que você merece prosperidade. A decisão de que chegou sua hora. A decisão de que você não vai esperar mais. Kathryn Kuhlman sempre diz: o dia mais importante da sua vida é hoje, porque é o único dia em que você pode tomar a decisão que mudará todos os outros dias. Hoje você descobriu que seus bloqueios têm origem. Hoje você aprendeu que esses bloqueios podem ser quebrados. Hoje você conheceu o método de 5 dias. Hoje você entendeu que sua prosperidade está esperando apenas que você remova os obstáculos. A pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai guardar essas informações como um simples conhecimento interessante? Ou vai transformar tudo em ação concreta nos próximos 5 dias? Sua abundância, seu sucesso, sua riqueza. Tudo isso está esperando a sua resposta. E ela não pode esperar para sempre. Afinal, você se dedica ao trabalho, acorda cedo, se esforça ao máximo. Mas a prosperidade parece te ignorar. Enquanto outros, com menos talento ou dedicação, alcançam o sucesso com facilidade. Você se pergunta: o que há de errado comigo? A resposta, meu amigo, pode te surpreender. Porque o problema não é sua falta de esforço, competência ou oportunidades. São correntes energéticas, laços kármicos, invisíveis a olho nu, mas poderosos o suficiente para bloquear toda a sua abundância. Prepare-se para descobrir como quebrar essas correntes, como romper esses laços e alcançar a prosperidade que você merece.
O caminho para a libertação financeira e espiritual está mais próximo do que você imagina, através de uma jornada de autoconhecimento, guiados pela experiência transformadora de Kathryn Kuhlman. Vamos desvendar os segredos para desbloquear seu potencial ilimitado. Vamos desvendar os mistérios que aprisionam sua riqueza, que aprisionam seu sucesso. Vamos desvendar as barreiras invisíveis que impedem a sua plena realização. Afinal, a vida é feita de escolhas, e a sua escolha agora é crucial. Você vai continuar preso a essas correntes invisíveis, ou vai dar o primeiro passo rumo à sua liberdade financeira e espiritual? A jornada começa agora, e com a ajuda de Kathryn Kuhlman, você pode trilhar esse caminho em direção a uma vida de abundância, de realizações, de felicidade, de prosperidade real. Não perca mais tempo. A sua transformação começa hoje, com Kathryn Kuhlman. Você vai desbloquear todo o seu potencial. Você vai romper com as correntes que te prendem e vai finalmente alcançar a vida plena e abundante que você sempre desejou.